Boa tarde, Cris. Tudo bem? Bom, a gente tem meditado sobre o livro de Filipenses. A gente já tem, digamos aí, passado pelo capítulo 1, a gente está passando agora pelo capítulo 2. Vimos que Paulo está preso e está falando com os seus irmãos na igreja de Filipos. E o texto de hoje, nós vamos ler a partir do verso 12. Ele é um texto muito rico, né? E que foi tratado também que vai somente da igreja. Eu espero que a gente possa também meditar e absorver tantas coisas que esse texto ele com certeza nos traz. Então, antes de mais nada, gostaria de começar a orar com vocês. Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer de essa tua palavra, de meditar sobre ela. Obrigado, Senhor, por estar aqui juntos com a igreja, buscando discernir a tua vontade pelas nossas vidas também. E pedimos que o Senhor que fale conosco a sua palavra, que você fale o coração de cada um e nos ajude a entender em minha sabedoria daquilo que o Senhor realmente tem para nós. Nós te agradecemos e pedimos a tua presença no nosso meio e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então o nosso texto hoje vai ser Filipenses 2, do verso 12 ao verso 18. E vou ler aqui com você até para a gente acompanhar lá juntos na mesma versão. Então o Paulo ele vai começar dizendo assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas à minha presença, mas agora muito mais à minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, a qual vocês brilham como estrelas do mundo, e apegando-se firmemente à palavra da Bíblia, assim no dia de Cristo, eu exultarei de não ter podido nem me esforçar comigo. Contudo, mesmo que eu seja denominado com oferta de bebida sobre sacrifício e sobre serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Sejam vocês também alegres e regozijem comigo. Bom, aqui nesse trecho, o Paulo ele começa com o termo de conexão e ele começa com o termo de quase como portanto. E para a gente entender o que o Paulo quer dizer com portanto, ou traduzido em português como assim, no começo do verso 12, a gente precisa entender o que é que o Paulo estava dizendo, então, que a gente aprendeu no domingo passado, que ele está, então, concluindo nessa obediência que ele está chamando que cada um de nós. Então, o Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês obedeçam porque com uma conclusão do que a gente vai ver no verso 5. Então, se a gente puder, por exemplo, recapitular o verso 5, que o Paulo vai dizendo assim, olha, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, e não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sem encontrar em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. E aí o Paulo está dizendo o seguinte, olha, Jesus, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou e foi encontrado em forma humana, foi obediente até a morte de cruz. O Paulo está dizendo então no verso 12 para mim o seguinte: portanto, sendo Jesus o próprio Deus, ele obediente até a morte de cruz. Aí Paulo diz no verso 12: assim, do verso 2, 12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas a minha ausência, muito mais, nossa até a presença, muito mais agora na minha ausência, podem em prática a salvação de vocês. Então, aqui, a primeira coisa que a gente percebe é que a nossa obediência era fruto também
de seguir a Jesus e seguir os passos de Jesus e também o exemplo que Jesus colocou de ser obediente ao Pai, mesmo que isso custasse a própria vida, né? E aí, o Paulo está dizendo aqui uma coisa que para nós, e uma gente para todas as culturas, mas para nós latino-americanos ainda muito mais. Olha, continue fazendo isso enquanto você está, assim, se comportando e obedecendo na minha presença, continue fazendo isso na minha ausência. É quase como aquela ideia do como é que você se comporta fora daqui? Como é que você se comporta quando ninguém mais vê? Como é que você, digamos assim, faz aquilo que você aprendeu em casa, que você aprendeu em algum lugar, quando não tem o chefe te olhando, quando não tem os pais te olhando, quando não tem uma pessoa de referência espiritual que você tem, não estão te olhando, quem é você, né? Então, da mesma forma como vocês obedeceram ao Evangelho e seguiam a Jesus no seu exemplo de obediência, quando eu estava com vocês, continuem tendo essa mesma atitude. Continue obedecendo na minha ausência também, porque agora Paulo está falando da prisão. Está sendo uma carta da prisão. A gente já viu isso nos textos anteriores. Então, que isso não abalasse, digamos assim, a perseverança da obediência dos irmãos que estavam aí em Filipos. E aí, qual que é aqui também um ponto importante de como isso mostra até mesmo a maturidade que cada um de nós tem com relação à própria tática e a vida cristã, né? Com que seriedade, com que coração e disposição a gente leva realmente nossas vidas para que quando ninguém mais esteja olhando, né, ou você está no seu grupo de amigos, você é cristão, ou se você está, de repente, olhando, você está num restaurante, numa academia, trabalho, se o que for, como é que você se comporta e como é que você obedece a isso. E aí, o Paulo está falando o seguinte, olha, tem um motivo para vocês obedecerem. O motivo para vocês obedecerem e o que resulta a obediência de vocês é o que ele vai dizer aqui na parte B do verso 12, que ele vai dizer e ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Esse pôr em prática a salvação, que a gente vê, ele é traduzido também em outras versões como desenvolvam a sua salvação, desenvolver a sua salvação. E esse texto, na verdade, ele é um texto que, em alguns momentos da igreja, ele foi, digamos assim, ele de uma forma um pouco mais superficial, mas é claro que na tradição da igreja ele é visto de uma forma muito, muito clara com tudo aquilo que a Bíblia apresenta sobre o que é de fato a salvação. Como é que isso a gente vê no português sendo trazido como desenvolver, no inglês eles traduzem como trabalho, né, é o workout, né, que é como se fosse aquela malhação que você tem na academia. Essa mesma ideia de você colocar algo em prática e algo que depende de uma reação sua. Como é que algo poderia estar conectado com as minhas ações poderia também ter uma relação com a salvação? Se a gente aprender em diversos momentos, inclusive Paulo falou aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, de que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí fica a minha pergunta, como é que a gente pode, digamos assim, ter algo a ver com isso? Até esse termo que no grego é utilizado como katergazalai, né? Que é basicamente o fato de você colocar, desenvolver algo em constante prática. E bom, aqui a gente aprende então que existe uma disposição do coração de colocar em prática. Mas que tipo de salvação também o Paulo está falando aqui? Eu acho que para quem não consiga entender essa parte B do verso 12, né, põe em prática a salvação de vocês. A salvação
é um termo que, em diferentes momentos da Bíblia, ela tem três tipos de conotações distintas, né? Você pode pensar uma salvação no passado, no presente e no futuro. No passado, quando a gente diz, por exemplo, que lá em Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, demos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós somos comprados por Deus, Deus morreu, Deus, através do seu Filho Jesus, se entregou por nós somos justificados, né? Pelo sacrifício de Jesus por nós, e nem então por isso nós somos salvos. Então, existe esse conceito de justificação no passado. Existe também o entendimento de salvação no momento presente, né? Nós estamos sendo salvos por um processo de santificação. Nós estamos, digamos assim, a cada dia caminhando com o Senhor. E como Paulo ele falou em diversos momentos, como por exemplo em 1 Coríntios 1:18, ele diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, uma ideia de continuidade de salvação e santificação, é o poder de Deus. E aí ele também diz isso em Gálatas 5:16, de que digo, porém, andem no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. E aí tem também um sentido de salvação no futuro, de que nós seremos salvos e nós teremos a glorificação junto com Deus e estaremos junto com o Senhor. Então a pergunta que fica é: que salvação que o Paulo está falando? Né? Paulo está falando da salvação que acontece com a gente no passado, no presente ou no futuro. Como é que a gente pode, de alguma forma, cooperar com Deus no processo de salvação que Deus propôs para nós? Que de diversas tradições e discussões estariam ao longo da história da igreja, que tinha entendimento de que a gente só fala aqui de santificação. Se punham em prática ou se engolvam a sua salvação, no fundo a gente está falando de o ato de santificação, de que nós estamos nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, que é quem a gente, no fundo, adora. E esse tipo de contexto, ele aparece, esse tipo de dimensão, de ideia, salvação, como ele aparece em outros trechos. E eu gostaria de ler com vocês, se tiver, em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3-11. Esse texto é interessante, e Pedro vai dizer o seguinte: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que é a amor causada pelos nossos discípulos. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, a perseverança, a piedade, fraternidade, o amor. Que olha que interessante, né? E outras versões também está dito, está preso como: nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, como é que funciona essa ideia de que Deus nos dá todas as coisas que precisamos? E ali ele diz, no verso 5, reunidos com toda a diligência, eu acho que nessa versão também está assim, no 5, por essa razão empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, e essa ideia de se empenhar, né? Então, como é que funciona, digamos assim, essa relação entre Deus quem nos salva, Deus nos pede para que tenhamos uma ação, e Ele também existe uma coparticipação da nossa parte nesse sentido. E ali eu queria ver com vocês lá o que o Paulo vai falar em 2 Filipenses, no verso 13, né, a partir do que a gente acabou de ler. Isso é o que torna essa frase muito mais complicada, né? Porque ele estava lá dizendo no final, no verso 12, de que ponham em prática a salvação de vocês. É isso, né? Isso. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. E aí ele fala: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. E aí é aqui, já que eu pelo menos assim, estou um pouco sobre esse texto,
existem, digamos assim, é que a gente realmente poderia ter uns tempos de conversa sobre o que a tradição da igreja fala sobre esse trecho, que poderia realmente ser uma mensagem apartada, porque não é trivial a hora que você pensa, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. E aí a pergunta que fica implícita no texto, mas fala, se é Deus que efetua em mim o querer e o realizar da obediência, se eu não estou obedecendo é porque Deus não quer. Né? Se eu não estou obedecendo é porque Deus não realiza. Então, a que ponto a gente amarra o que a gente está vendo sobre Jesus ter sido obediente ao Pai, é porque Jesus foi e nós somos discípulos, assim também a gente esteja obediente, especialmente quando não tem Ele olhando, que a gente faça isso com temor e temor, porque Deus é quem está operando em nós. E aqui tem alguns trechos que eu vejo que são muito úteis para nos ajudar a entender o que Paulo está dizendo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 9 e 10, Paulo ele vai estar tendo o seguinte com relação à coparticipação que os irmãos em Corinto tinham com a missão do Paulo, que é o seguinte: pois eu sou menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, olha agora que interessante, eu trabalhei mais que todo mundo. Eu trabalhei mais que todos eles. Contudo, não fui eu, mas foi a graça de Deus comigo. Eu trabalhei, mas não fui eu. É interessante também como a gente vê esse mesmo princípio em Jesus. Jesus dizendo para os discípulos está lá, filho de João. Então quem escolher fala do David e da videira e dos frutos. Que ele fala, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode, eu vamos produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês os sãos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E tem um outro trecho que eu gosto muito também, que o salmista ele fala no 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeates. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, isso aqui é bom realmente para quando você estiver naquela fase, digamos assim, mais porca da vida, né? Inútil é para você levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Então, é uma coisa interessante pensar sobre como é que funciona essa relação de Deus, que ele dá sentido, dá prudência realmente a tudo aquilo que nós fazemos. Eu gosto de pelo menos, pensar em algumas analogias que exploram, digamos assim, essa relação de que nós obedecemos em temor e tremor, porque Deus tem feito em nós tanto querer quanto realizar, através de algumas ideias. E uma delas é de que a fé cristã é como uma escada volante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. E você fica, digamos assim, em obediência, parado aí no degrau da escada. Né? Ou é como também você acabar de conhecer um compositor musical, né? Porque você na turma que toca alguma coisa. Você acabou de conhecer um compositor musical, ele compôs, fez a melodia, fez os arranjos, ele fez tudo. Né? E aí ele vai lá e te entrega a peça para você tocar. Né? A música está escrita, né? A melodia está pronta, está tudo organizado e ele te entrega então para tocar. E eu
pelo menos ao longo de algumas fases que eu vivi, assim, uma frase que sempre ficou muito forte para mim e que me ajudava a, digamos assim, pensar sobre essa dinâmica de você confiar que tudo vem de Deus, mas ao mesmo tempo saber o que tipo de relação que Deus quer ter com você e que tipo de empenho Deus quer que você tenha, pode ser resumida na seguinte frase: é, faça tudo como se dependesse de você. Ou faça como se tudo dependesse de você. E descanse sabendo que tudo depende de Deus. Essa frase é boa porque ela diz: faça como se tudo dependesse de você e descanse sabendo que tudo depende de Deus. E ali é onde fica muito claro por que o Paulo ele fala lá, uma parte do verso 12, que desenvolva a sua ação. Ou ele fala aqui, desculpa, acho que é no 2:12, ele fala na parte B de faça isso com temor e tremor. Por que com temor e tremor? Porque você sabe que isso não vem de você. Você sabe que isso vem de Deus. É diferente, por exemplo, daquela tentação que fica de você ver alguém, por exemplo, com alguma dificuldade de viver uma vida de obediência a Deus, ou você acha que a pessoa não é tão dedicada quanto você, a pessoa não é tão santa quanto você, a pessoa não é tão disciplinada, a pessoa ela não é tão profunda, tão madura quanto, que você fala assim, puxa, se você não consegue jejuar, né, 20 horas por dia durante os 7 dias das queimadas, ele foi, que absurdo, né? Que você consegue, como que você não consegue levantar às 4 da manhã, né, orar pelo pessoal que tá lá no Afeganistão, aí você dorme um pouco, levanta às 5:30, vai pro pessoal tá no Japão e tal. Por que você não consegue levar uma vida um pouco mais piedosa? Porque eu consigo. Porque isso pra mim realmente é, é, é a forma como a gente tá agradando a Deus. E isso também revela mais uma beleza que o Paulo tá falando aqui, nessa parte B, né? Ponham em prática a salvação de vocês. De vocês no sentido de que mesmo esse relacionamento que nós temos com Deus, assim como nós somos, né, pessoas únicas, individuais, esse nosso relacionamento que nós teremos com Deus também será individual, também será único. Porque aqui a gente está falando daquela parábola de Jesus contou sobre os talentos que ele entrega para cada um, né? Se ele te entrega, digamos assim, se você tem a sua no seu relacionamento com Deus, você o obedece a partir de certos critérios e padrões e fazendo A, B e C, que isso não seja, digamos assim, o seu jogo sobre a vida de uma outra pessoa, porque é o seu relacionamento com Deus que vai desabrochar a partir do que Deus tem entregue para você, né? Assim como também na parábola, o que era, digamos assim, esperado daquele que recebeu 10 6 era diferente do que recebeu 5 talentos, era diferente do que recebeu 1 talento. Então, isso realmente é algo muito, muito importante da gente ter em mente. Pois o Paulo diz o seguinte, olha, então a gente está, ora, mas o Paulo diz o seguinte, olha, Deus, ao enviar o seu filho foi obediente ao Lorde, por conta disso sejam vocês também obedientes, até a forma certa existe uma atitude correta. E a forma certa e a atitude certa é onde ele começa a dizer no verso 13. Perdão, João 14, então. Que não façam isso, ou façam tudo sem murmuração, nem, vou dizer, com discussão, e sem discussão. Tem outras versões que traduzem como contenha, né? É muito interessante esse tipo de verso, porque a obediência a Deus, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de passar algum tipo de dificuldade na vida, e eu acho que não é uma coisa difícil de acontecer, né? Dificuldade parece que tá de graça aí pra todo mundo, né? O dia inteiro, 24/7. Uma coisa que não é difícil é você ter um comportamento de murmuração, de contenda ou de discussão, mas
aqui é algo ainda mais profundo do que apenas uma discussão aparente, exagerada com alguém. Os termos que aqui estão no grego, essa murmuração, não é aquele negócio de você ficar falando pro outro, poxa, não, fala droga, sei lá o quê, e aí você fica, é como aquela ideia de você ficar resmungando, né, como uma pessoa que vai ganhando mais anos de experiência na vida e a gente vai chamando a pessoa de irritando muito, né? Tem tantos termos ali populares, mas que falam muito é o que ele costuma dizer desse tipo de pessoa que vai envelhecendo. Só que não é só você externalizar isso para alguém, digamos assim, as suas queixas, suas reclamações. É aquela murmuração que se fica internalizando. Sabe aquela coisa assim, você não precisa falar para ninguém, mas você fica naquela murmuração sozinho. Porque você fala, então, contanto que eu não fale para ninguém, contanto que, digamos assim, eu não exponha a minha murmuração, a minha insatisfação para alguém, eu tô tranquilo, né? Eu tô isento de qualquer tipo de julgamento. Mas aqui o padrão é quase como o que Jesus apresentou no Sermão do Monte, né? Você acha que se deitar com alguém, você cometeu adultério, se você olha para alguém de uma forma impura, você cometeu adultério no seu coração. Se você acha que matar alguém o faz com um assassino, se você odiar teu irmão no teu coração, você cometeu então o assassinato. Aqui da mesma forma, a régua, o padrão de murmuração, ele é algo que fica ali você remoendo consigo mesmo. Mesmo que aqui ele fala sobre essa murmuração e fala também sobre essa contenda, disputa ou discussão. E a complementaridade dessa régua alta que o Paulo está dizendo o seguinte sabe quando você na sua cabeça, você não discutiu com alguém, mas na sua cabeça você já discutiu 3 anos, para ser sincero? Você tá conjecturando o que você falou aí, o que a pessoa respondeu, o que você falou aí, da resposta dela, aí o que a pessoa respondeu do que você falou, e assim, passou 5 minutos. Nada aconteceu externamente, mas na sua cabeça aconteceu tudo. É uma discussão que você tem, é uma disputa que você tem interna. Tá? E aí o Paulo tá dizendo o seguinte, olha, Jesus que é obediente até a morte, sejam vocês também obedientes. De que forma que você é obediente? Não fique murmurando consigo mesmo, não fique ocubrando disputas na sua cabeça. Né? Por que, Paulo? Por que eu não posso ficar murmurando, não posso ter disputa na minha cabeça? E aí ele fala do verso 15. Para que vocês sejam irrepreensíveis, para que vocês sejam pontos, para que vocês sejam filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração que é perversa e depravada, a qual vocês brilham como estrelas no mundo. E aqui fica a grande questão, e que Jesus também disse no Sermão do Monte, se a justiça de vocês não ultrapassar a dos fariseus, vocês são menores. Não é uma questão de ser moralmente bem comportado, não é uma questão de você, digamos assim, se apresentar bem socialmente falando e as pessoas acharem isso certo, mas é de você ter um padrão, né, de santidade, de obediência, que ele é pautado até no que o Paulo começa a dizer no verso 12, real quando ninguém está te olhando. Porque esse é, digamos assim, essa exigência da disputa, da murmuração e da contenda que Paulo está dizendo para que a gente não tenha, é que acontece quando ninguém está olhando e quando ninguém está ouvindo. Então, eu pelo menos não sei você, mas eu acabo vendo, infelizmente, um péssimo hábito de que, seja na igreja ou seja entre cristãos, a quantidade de reclamações, murmurações, ela é imensa, assim. A gente, né, quase como naquela ideia, não acredito se movendo corruptos que pagar, né, pagar imposto é uma tristeza mesmo. O lance de você denunciar uma injustiça e você murmurar são coisas completamente distintas, né? Ou você, de repente, ser uma pessoa que
no seu ciclo social, é conhecido como a pessoa que é mais impaciente, ó, a pessoa mais estourada, que menos perdoa, que é menos humilde, que é mais presunçosa. Puxa, quantas coisas a gente não se identifica, quantas coisas eu não me identifico. A gente fala assim, cara, se você não percebe que ao viver uma vida assim, você não vai conseguir ser luz no meio de uma geração perversa e depravada, você acaba caindo no auto-engano, né? E a grande dureza é que você fala assim, cara, até que dá pra pensar de que é possível viver a essa estatura, mas como é que a gente faz para ser irrepreensível? Como é que é isso? É alguém? Como é que você chamaria alguém que você conhece, você é irrepreensível? Você provavelmente tem alguma coisa a trazer de alguém. E alguém provavelmente tem alguma coisa para dizer de você, ainda mais se você se conhece suficientemente, né? Mas eu acho que a Bíblia tem uma acrescentação do que ela quer dizer sobre ser invencível, que eu acho que é muito interessante. Esse verso de Salmos, ele vai dizer que a repreensabilidade, ser repreensível, ele depende de duas grandes categorias. Ser irrepreensível, ele vai depender. E o salmista ele fala: Senhor, me livre dos meus pecados ocultos. É, me livre no sentido de me perdoe pelos meus pecados ocultos. É aquela coisa de você nem sabe aonde, você nem tem consciência, digamos assim, da sua perversidade, você nem tem consciência. Peca, magoa, é violenta algumas pessoas, você não tem consciência. Por ignorância você peca. Então ele fala: Senhor, me perdoe, né, me livre do meu, digamos assim, do meu pecado que me é oculto. E a segunda condição que o salmista coloca é: Senhor, não me deixe dominar pelos pecados que eu cometo voluntariamente. Senhor, me livrar dos pecados que me são ocultos, e se o Senhor me guardar dos pecados que eu cometo voluntariamente, então eu não tenho. Nessa apresentação do salmista, com essas duas condições, não é, não é um sinônimo de ser perfeito. Não é um sinônimo de eu nunca mais vou errar, ou eu nunca errei, ou de repente alguém pode tentar dizer o seguinte: ah, você se imagina irrepreensível agora, mas quem diria o ano atrás de você? O ano atrás de você é um lixo, tá? O negócio é a pessoa a partir do seu passado te condena e aquilo vira um peso de que você não consegue seguir adiante. Mas a ideia não é da imperfeição, porque a gente, como o Paulo estava falando, de desenvolver a salvação, a gente está falando de um processo de santificação. E nesse processo de santificação é que o Paulo está dizendo, né, para que isso nos torne irrepreensíveis, para que isso nos torne puros, né? E porque como Deus é perfeito, sejam vocês também perfeitos, né? Disse Jesus também para o Sermão no Monte. Então, isso é uma das coisas que a gente viu com bastante frequência, né? A gente percebe que o Paulo está chamando a gente para obediência. Ele está falando que existe uma forma certa, existe uma atitude certa de você exercer isso. E essa realmente é a oração que eu tenho para minha vida e também para sua vida, que a gente possa aprender com temor e tremor a ser obediente a Deus, né? E ser obediente a Deus significa realmente, literalmente, às vezes pode ficar um pouco subjetivo, né? O que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus é você, como Jesus falou, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda daquilo que eu te falei. Às vezes, eu quero dizer que muitas vezes fica com aquela impressão de que para obedecer a Deus, a vida ela tem que ser extraordinária. Sabe, todo dia tem que ser show de bola, todo dia tem que ser, assim, tem que ter algo espetacular para contar, tem que vir algum milagre, todo dia tem que acontecer alguma coisa, mas na verdade,
a grande dureza da vida e do evangelho e que traz a maior frustração é que viver em obediência a Deus é tão simples quanto Jesus, né, condensa todo o mandamento do Antigo Testamento. É o meu Senhor teu Deus, de todo o teu coração, né, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e é o teu próximo como a ti mesmo. Muito simples, né? Muito simples esse mandamento. E aí tiver a grande frustração porque parece que não dá a reversão. E é o que o Paulo está falando, não dá para viver assim. E aí, a gente tem que pegar no verso 3, porque é Deus quem faz em você. Deus é quem desperta em você tanto o desejo quanto a realização, quanto a efetivação da obediência, porque você mesmo não conseguiria. E a ideia não é de viver nessa êxtase de experiências e uma vida excepcionalmente extraordinária. Parece que hoje é um pouco essa pauta que está no dia a dia. A gente precisa ser todo tempo extraordinário, a gente precisa ser todo tempo o melhor da face, precisa ser a todo tempo o melhor em alguma coisa, né? E no fundo, o nosso chamado é de viver uma vida em obediência daquilo que Jesus nos colocou, que apesar de ser finalmente objetivo e simples, parece Que a gente vai viver, né, o tempo inteiro tentando, e só pela graça de Deus realmente nós conseguiremos. Então essa é a minha oração para mim, para você, que é que a gente tenha esse temor e tremor diante de Deus, né? Para que a gente aprenda verdadeiramente a obedecer todos os mandamentos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, também por insistir em nós, insistir apesar de nós mesmos, nos prover novos começos, nos dar novas manhãs e também nos dizer que as coisas velhas se passaram, o Senhor faz todas as coisas novas e o Senhor renova a nossa esperança a cada manhã. É nessa confiança que queremos, Deus, enxergar esse texto e pedir ao Senhor que opere em nós o que ele deve realizar da obediência ao Senhor, assim como Jesus também foi obediente até a morte, pegou-se até as últimas consequências. Nos declararam também nos de intencionalidade para que a gente persevere, para que a gente possa honrá-lo e tudo aquilo que Deus coloque em nossas mãos, e para que a gente aprenda o contentamento, como Paulo falou, de que ele aprendeu a ser contente. Aprendeu a ser contente na falta, aprendeu a ser contente muito, aprendeu a ser contente na humilhação, na exaltação que o Senhor nos dê, que pede de aprendermos contentamento para o Senhor. E com isso também obedecemos a Ti aqui em instante. Nós te agradecemos, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.